Carolina, eu sou membro da Rede Ubuntu, estou aqui com o Eduardo Zaidental, o Edu, que também é membro e fundador da Rede Ubuntu, e a gente está aqui para contar para vocês, para dar um panorama geral sobre a rede. A gente tem um encontro chamado Sentindo o Clima, né, que quer dizer exatamente isso, vai até lá para sentir um pouco o clima da rede, e a gente quer muito que você assista esse vídeo, que você levante suas dúvidas, para quando chegar no Sentindo o Clima, você chegar com as perguntas que você tiver e a gente poder responder. Então vamos começar contando, Edu, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você começasse contando o que é a Rede Ubuntu. Tá bom. O que é a Rede Ubuntu? A Rede Ubuntu é um ecossistema. E o que é um ecossistema? É um espaço de interação de pessoas e organizações voltados para o conceito do empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que até o nome da Rede Ubuntu explica muito o que é a Rede Ubuntu. Então, é rede, a gente funciona em rede. E aí, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Ubuntu é a filosofia. Ubuntu é uma filosofia africana lindíssima, que a melhor definição é eu sou porque você é e você é porque nós somos. Da onde você tirou esse nome? Eu tirei esse nome na minha jornada de autoconhecimento. Eu tinha uma terapeuta chamada Luísa Lage, muito querida, e ela me indicou um filme chamado Em Minha Terra. E nesse filme tem um senhor que fala sobre a palavra Ubuntu. E eu me encantei pela palavra, que é uma filosofia de interdependência, de colaboração, de relacionamento. E aí eu anotei essa palavra num caderno e falei, algum dia eu vou usar essa palavra para alguma coisa. E aí quando eu fundei a Rede Ubuntu, aí eu falei, vou chamar de Ubuntu. É um pouco isso. Então, Rede Ubuntu, que é essa filosofia, de empreendedorismo, que é a gente funciona em direção ao empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito, mapeamento de caminhos e a execução do seu propósito, colocar seu propósito em prática. Então, essencialmente é isso. Então, a Rede Ubuntu, na verdade, é um ecossistema voltado para ajudar pessoas e organizações a refletirem sobre o propósito, quem elas são, para que elas existem e executar projetos, fazer coisas a partir dos seus propósitos. Quando você fala em ecossistema, quem está dentro desse ecossistema? Então, ela é um ambiente, um ecossistema fluido, aberto, né? Mas são pessoas, são organizações? São pessoas e organizações, né, que decidem se juntar para fazer o empreendedorismo. Né? Então, quem pode fazer parte da Rede Ubuntu de empreendedorismo? Quem tiver conexão com este propósito de empreendedorismo e quem, de alguma maneira, se ligar com os princípios da Rede Ubuntu de empreendedorismo e quiser fazer parte desse ecossistema. Então não tem processo seletivo para fazer parte da Rede Ubuntu. Uma vez que você queira fazer parte, vem aí. Muito bom. E é assim mesmo, né? É um pouco difícil no começo de entender o quão é aberto, né? O quão vem aí, né? Mas é assim mesmo que funciona, né? Agora, o que a Rede Ubuntu faz? Então, a Rede Ubuntu, ela faz empreendedorismo. Então, ela faz empreendedorismo para pessoas. Então, a gente tem programas para pessoas físicas. Então, a gente tem um programa, por exemplo, chamado RUA, que é Rede Ubuntu de Aprendizagem, que é um programa de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos para pessoas. A gente tem a Aceleradora de Propósito, que é um programa para quem já criou um projeto ou tem uma ideia a partir do seu propósito e quer tirar do papel, quer colocar em prática. A gente tem a empreendedoria, voltada para pessoas acima de 50 anos. A gente tem o Mãe Ser Mãe, voltado para empreendedorismo aplicado ao mundo da maternidade. E outros programas que estão nascendo, porque na verdade, como a rede é orgânica e fluida, hoje a gente tem esses programas, mas certamente nesse momento que a gente está falando, tem programas nascendo e programas morrendo também, porque é muito dinâmico. Acho que vale a pena contar que os programas nascem, né, de acordo com as vontades de quem vai se juntando na rede, né, com os propósitos também, né, então o pessoal que entrou, que estava muito ligado a esse momento da maternidade, foi
fez o Mãe Ser Mãe, né? Aceleradora de Propósito tem muito a ver com o Alan que fez, né? Que essa é uma vontade dele de ajudar as pessoas a botarem seus projetos na rua. Aliás, a gente está no espaço da Aceleradora de Propósito, esse espaço lindo aqui. Lindíssimo. Então acho que isso também é importante, né? Que cada um chega na rede com a sua vontade, a sua bagagem, né? E coloca o seu projeto no assim, ar. até uma pergunta comum das pessoas que entram na rede, por exemplo, ou começam a trabalhar com a rede é: o que eu faço? E aí, na verdade, a maior resposta é: o que você quer fazer? Né? E é isso. Então tem gente que se conecta com jovens. Putz, eu quero fazer empreendedorismo com jovens, porque eu acho que jovens... Tem gente que quer fazer com pessoas pensando na sua terceira, quarta carreira, ou maternidade. Então, o ecossistema Rede Ubuntu é um ambiente onde você se conecta com o teu propósito, né? E aí, ao se conectar com o teu propósito, o que você quer fazer a partir do seu propósito dentro desse ecossistema? E se a pessoa ainda não tem essa conexão com o propósito dela? Então, uma das grandes recomendações, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas entram e acabam fazendo os próprios programas da Rede Ubuntu. Então, o RUA, por exemplo, é um programa que, em geral, muitos novos membros acabam fazendo, para elas olharem e revisitarem seu propósito e mapearem possibilidades de caminhos para começar a executar, inclusive dentro da própria Rede Ubuntu. Né? Ou mesmo aceleradora de propósito, ou Mãe Ser Mãe e tal. Então, é uma recomendação até porque é uma forma da pessoa descobrir como é que a Rede Ubuntu funciona, o que é a Rede Ubuntu, né? Nada melhor do que experimentando. Conta um pouco pra gente da história, como é que você fundou a Rede Ubuntu, da onde veio, né? Conta um pouco como é que tudo começou. Então, eu fundei a Rede Ubuntu no dia 8 de junho de 2009. E ela é fruto de uma jornada, né? Então, é um processo. E, aliás, o empreendedorismo é um processo, né? Então, eu tive uma carreira executiva durante 13, 14 anos em multinacionais, na área de marketing. E fui muito feliz, assim, sabe? Aprendi muito e tal. Aí eu fui fazer mestrado em empreendedorismo nos Estados Unidos, porque eu tinha um sonho de abrir algum dia algum negócio na minha vida. E meu pai trabalhou 35 anos na Kodak, né? Eu sempre escutei meu pai falar: devia ter aberto um negócio, devia ter aberto um negócio. Ele nunca abriu. E eu falei: pô, acho que eu também devia abrir algum negócio, não sei o que eu vou abrir, então eu vou estudar. Aí eu fui estudar. E eu brinco que eu saí convicto de que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida. Por quê? Basicamente por modelo mental. Acho que tem um jeito de pensar de um empreendedor que é diferente de um jeito de pensar de um executivo dentro de uma multinacional, dentro de uma grande corporação. Mas a principal razão era meu medo de ficar sem salário no final do mês. Então, para mim, renda variável sempre foi a partir do bônus, né? Então, renda variável negativa é uma coisa que não fazia muito sentido para mim. E aí eu fui contratado pela Johnson & Johnson e fui crescendo na minha carreira e fui muito feliz, né? Na Johnson, inclusive. Só que à medida que eu fui crescendo, começa a acontecer um incômodo. Eu começo a olhar para aquilo e falar: puta, não é bem isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? E a grande pergunta era: o que eu quero fazer da minha vida? E aí você estava lá com essa questão, essa angústia. Quais foram os primeiros passos que você deu? Então, aí a angústia vai aumentando, aí tem umas horas que você fala assim: ah, não, vai passar. Né? A gente tenta se enganar. Vai passar, acho que é esse gestor que eu tô tendo, sabe? Aí você muda de área, aí você muda de cargo, e o incômodo continua lá e vai aumentando, né? E aí eu comecei a me mexer e a procurar abordagens de autoconhecimento para tentar responder essa pergunta: o que eu quero fazer da minha vida? Porque eu já sabia o que eu não queria, o que eu costumo dizer que é um avanço tremendo, mas eu não sabia o que eu queria. Aí eu fiz de tudo, né? Coaching, astrologia, terapias alternativas, florais de Bach, reiki, e assim foi. Terapias mais formais, né? E todas elas me ajudaram, né? Porque de alguma maneira são olhares diferentes para você, né? E aí nesse processo eu cheguei à conclusão que tinham 3 grandes pilares que eu queria levar à minha vida. A primeira é negócios. Eu gosto do mundo dos negócios, gosto de estratégia, de modelo de negócio, como é que faz um negócio ficar em pé e tal. Segundo é desenvolvimento humano, adoro gente, adoro interagir com gente, trabalhar em equipe, colaboração e tal. E o terceiro pilar é educação. Só que aí quando eu falava educação, as pessoas falavam assim: ah, ótimo, então vai ser professor. E não era isso que eu queria fazer, porque eu queria unir esses 3 pilares.
comecei um processo de busca para tentar como é que eu vou unir esses 3 pilares. Que, inclusive, em matéria de modelo mental, eles não são uníveis, né? Assim, as pessoas, né, querem então, separar. Ou você é uma coisa ou eu sou ou uma você é coisa ou outra. outra, né? E eu falei, não, tem que ter um jeito, né? Tem que ter um jeito. Aí eu comecei a conversar com um monte de gente que tinha a ver com esses pilares, né? E uma delas foi o Oscar Motomura, da Manakei. O Oscar é um líder, né? Um guru. E ele fundou a Manakei na jornada dele em busca do que ele queria mesmo fazer. Então eu falei, pô, vou marcar um café da manhã com ele pra ouvir um pouco da história dele e me inspirar, porque ele é muito inspirador. E acabei tomando café da manhã com ele, ele acabou me convidando para ir trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar com ele. E ele me fez uma proposta na época, inclusive, ele falou assim, presta serviços para mim e para outras empresas, né? E eu falei, nem a pau, eu preciso de um salário no final do mês. Uhum. Aí meu pavor continuava, aliás, acho que tá até hoje. Né? A gente é programado, né? Exatamente. Programado para isso. E aí eu fui trabalhar com ele no modelo de ganhar alguma coisa fixa no final do mês mesmo. E acabei fundando a Rede Ubuntu juridicamente. Né? Então o contador me perguntou o nome e eu falei Ubuntu. Aí ele, você tá louco, né? O quê? O quê? Né? E aí ele falou assim, ótimo, não vou precisar nem pesquisar se tem nome igual, vamos... Já dá registro. Vamos entrar com o processo direto, né? E aí nasce a Rede Ubuntu, mas eu trabalhei 1 ano com os caras e aprendi muito lá. E me serviu como uma grande transição de carreira, né? E aí 1 ano depois acabei abrindo a Rede Ubuntu para o mercado, né? Continuando a trabalhar com a Manakei, mas aí atendendo outros clientes, etc. E aí acabar nascendo a Rede Ubuntu mesmo. Uhum. E aí foi nessa hora que aconteceu um grande insight, que foi, 5, 6 anos antes eu estava saindo do melhor mestrado de empreendedorismo, achando que eu nunca ia ser empreendedor. 6 anos depois eu estava empreendendo, apesar do medo. E aí, eu costumo sempre dizer que se você tem uma força maior do que o medo, você começa a andar. E essa força era a propósito, eu tinha uma direção. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que era para aquela direção que eu queria caminhar. E aí é que nasce o empreendedorismo. Que eu falei, cara, tem um processo antes de empreender qualquer coisa na tua vida. E empreender aqui pode ser no sentido de abrir um negócio, mas pode ser ter um filho, pode ser casar, pode ser... Sair viajando, pode ser qualquer projeto na tua vida. Antes de fazer isso, ou em paralelo ao fazer isto, você olhar para dentro de você, refletir sobre quem você é, o que você tem e como é que você vai colocar isso em prática. O bacana dessa palavra é que ela junta as duas coisas, né? Essa parte inicial que nasce de você, dessa reflexão, e o colocar em ação, que é um valor muito importante da rede também, sem dúvida, né? Sem dúvida. E Edu, me conta uma coisa, você falou dos programas, né, ajuda pessoas físicas, como são os projetos da Rede Ubuntu nas empresas? Como funciona isso? O que vocês fazem? Então, uma outra grande frente nossa Vocês, a gente. A gente trabalha com organizações, inclusive, né? Então a gente aí tem várias... Na verdade, até a Rede Ubuntu, a história dela, a gente começa mais dentro das empresas, inclusive, do que para as pessoas físicas, né? A gente começou a trabalhar com as empresas, e aí certas pessoas que não estavam nas empresas falaram assim, mas a gente quer também trabalhar com vocês. E aí acabaram pedindo, e aí a gente acabou criando os programas abertos, né, para pessoas físicas. Então, nossa maior frente dentro de empresas é jovens talentos, né? Então a gente faz programas de desenvolvimento de trainees de grandes organizações, por exemplo, Johnson & Johnson, BRF, DASA, Grupo Fleury, né? Então, trainees, estagiários e aprendizes, e na verdade os aprendizes é o nosso primeiro programa corporativo, a gente faz o programa Semear da Natura há anos já. Então essa é a nossa maior frente disparada. Aí a gente tem um programa que é construção de equipes, ou os team buildings, que se fala dentro do mundo corporativo. Então são equipes que estão precisando de alguma ajuda, de alguma facilitação para conseguirem aquilo que elas querem, e aprenderem, né, literalmente. Depois a gente entrou em área de atração e recrutamento de pessoas, então a gente tem um programa chamado Ser Eletivo. Aí a gente tem Change Management, ou Gestão da Mudança. Tem um programa para famílias fundadoras de grandes empresas ou de empresas.
Então, na verdade, aí a gente vai aplicando o empreendedorismo dentro do contexto organizacional, né? Então a gente tem vários programas acontecendo. Acho importante para quem está assistindo é que, de novo, né, que puxam esses programas, né? Então, um membro da rede chegou e era mais especialista nessa questão do change management, né? E aí, a partir da metodologia da Rede Ubuntu, criou esse projeto, esse programa. E aí eu queria te perguntar um pouco, como é que você contaria para todo mundo o que é a metodologia da Rede Ubuntu? O que você falaria sobre ela? Então, a metodologia da Rede Ubuntu, ela... então, assim, acho que tem uma coisa importante a gente não se fixa a nenhuma teoria específica, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Um dos princípios da Rede Ubuntu é abertura. A gente vai falar dos princípios daqui a pouco. Então, assim, a gente não se prende a nenhuma teoria. Então, a gente não pega uma teoria e fala, nossa, a gente tem que seguir exatamente isso. O que a gente diz é que tem algumas coisas fundamentais da nossa metodologia. Então, por exemplo, propósito é uma parte fundamental, né? Então, em qualquer programa quase que a gente faz, a gente traz esse assunto. Ou em mais profundidade ou em menos profundidade. Outra coisa é fazer. Tem que fazer. Tem que fazer projetos, tem que executar, tem que experimentar. Tem uma outra coisa fundamental da nossa metodologia, que é trabalhar não só mentalmente. Então, eu acho que isso é uma mudança significativa de paradigma dentro do mundo educacional, que é a gente trabalha mentalmente, sim, análises, conceitos, teorias, etc., reflexões, mas a gente trabalha emocional, a gente mexe com as emoções, a gente trabalha com o físico, o corpo físico nosso fala muita coisa e precisa ornar, né? Precisa mexer com essas coisas, e espiritual, inclusive. Né? Então, olha, você tá falando, né, do integrar o mental, o emocional, o físico, né, e o espiritual. E uma questão também de que as metodologias têm, que a metodologia tem a experiência, como que é isso, essa parte? Então, aí a metodologia nossa a gente normalmente traz um estímulo, e aí o estímulo pode ser qualquer coisa, pode ser uma teoria, como pode ser uma palestra, como pode ser um vídeo, como pode ser um filme, como pode ser uma experiência de teatro, de arte, né? Aí depois as pessoas vão vivenciar aquele estímulo, aquele conceito, aquele estímulo que a gente trouxe. Vão sentir na pele, né? Aí depois tem uma parte de reflexão importante. Então deixa eu refletir sobre o que eu experimentei e que aprendizados eu tiro desse processo. Finalmente tem uma troca de experiências, que o que você sentiu quando você fez essa vivência? O que eu senti? Porque o que você aprendeu pode ser diferente do que eu aprendi. E na hora que a gente troca isso, a gente aprende juntos. Que é uma ideia de facilitação também, né? A gente não tá ali para emitir. Isso, então a gente não fica passando só conteúdo, ensinando, né? Fica ensinando, né? Então, um processo de aprendizagem diferente. E aí, depois da troca de experiências, vamos fazer, vamos colocar em prática. Vamos pegar um projeto que a gente está fazendo, na minha empresa que eu estou abrindo, ou, na minha família, como é que eu estou fazendo. E aí, depois, volta para o estímulo e aí o ciclo se fecha, né? Então, ele é um processo eterno. A aprendizagem é isso, é eterno, né? Nos mais variados temas, né? Então, é um pouco isso. Eu queria contar um pouco para quem está assistindo a ideia da trama e da urdidura, né? Muito que é legal. uma ideia da filósofa da educação Beatriz Machado, a Bia Machado, e a gente usa muito na Rede Ubuntu, né? Uma ideia que diz o seguinte, uma metáfora, né? Vocês imaginem assim, uma pessoa que faz um tapete. A pessoa que faz o tapete, primeiro ela coloca aqueles fios na vertical, que é chamado de urdidura do tapete. E depois ela passa o fio na horizontal, que é a trama, vai passando por esses fios, né? Quando você faz um tapete, se você por acaso cortar um fiozinho da trama, você amarra, faz um nozinho e o tapete tá tudo ok. Mas se cortar um fiozinho da urdidura, esse tapete se desmancha, né? E essa é uma ideia muito importante pra gente na rede, porque a gente fala sobre as urdiduras, aquilo que na rede tem que ser daquele jeito, e sobre a trama, que é o seu papel e o que você quer fazer dentro da rede. As urdiduras estando estabelecidas, né, você vai e faz a sua própria trama. Agora é hora do avião mesmo, minuto avião, só um instante, e a Rede Ubuntu é feito disso, gente, de nós, do Fábio, da aceleradora. Das plantas, do avião. Do avião, dos passarinhos e da serra, que de repente também vai entrar nesse vídeo.
Ó, eu tô falando da trama de Dura porque eu queria dar entrada na ideia do que é o de Dura da Rede Ubuntu. Queria falar dos princípios Sem dúvida. da Rede Ubuntu, se você puder Então, a gente contar tem pra um. gente. Então, o propósito da Rede Ubuntu é o empreendedorismo, e aí a gente, ao longo desses anos, veio estudando o que são essas urdiduras, né? O que é fundamental para o empreendedor. E aí é o que a gente chama das raízes do empreendedorismo, ou os princípios da Rede Ubuntu. Então, a gente tem 5 grandes princípios. Abrir, então tem a ver com abertura para você mesmo, de dentro de você, olhar para dentro de você, olhar para o mundo e aí as perspectivas que você pode ter, né? Então a gente amplia perspectivas, olhar um mesmo objeto por ângulos diferentes, um mesmo fenômeno. Abertura do ponto de vista de pessoas, de fluxo de pessoas, de diversidade de pessoas. Abertura do ponto de vista de teorias, então a gente não se prende a uma teoria específica, a gente tem uma abertura para fluir nas diferentes teorias. Abertura de preços, porque um dos grandes sonhos nossos é democratizar autoconhecimento, tornar o autoconhecimento mais acessível para as pessoas. Então, muitos programas nossos têm preços abertos para as pessoas poderem pagar o quanto elas são capazes de pagar para aquele programa e tal. Então, isso é abertura. Aí tem o segundo princípio, que é inclusão, incluir. Que não basta você se abrir, você precisa incluir aquelas experiências e essas teorias e essas perspectivas que você acabou se abrindo para. Né? Então, o incluir tem muito a ver com um olhar apreciativo, olhar e o que eu posso pegar de melhor dessas experiências, dessas perspectivas. Tem uma ideia também de inclusão de não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. A gente vive num mundo de dualidades, de polaridades. E a gente acha sempre que tem um lado que é a resposta. E na verdade não é isso, né? Todos os lados são as respostas, depende do momento, depende da hora. Então, inclusão tem muito a ver com isso, né? Terceiro princípio é colaboração, colaborar. Então, não basta a gente se abrir, não basta a gente se incluir, a gente vai precisar trabalhar junto. Porque os problemas que a gente está vivendo são tão complexos no mundo que a gente vai precisar trabalhar junto. Não é a minha inteligência só e nem é só a sua inteligência. É o cruzamento das nossas inteligências que vai fazer a gente chegar em algum lugar. E acho que o Colaborar também fala dessa ideia que você estava comentando anteriormente, que aprender em conjunto, não é só realizar em conjunto, né? Assim, então, o Colaborar é outro jeito de aprender. É outro jeito de aprender, a troca de experiências, né? Então é isso, é o dizer sim, né? É uma coisa que eu aprendo bastante com você, inclusive, e com a linguagem de palhaço, por exemplo. Então, o quanto eu me abro e, vamos fazer junto, né? E aí, quarto princípio, ornar. Eu amo esse princípio, né? Então, ornar aquilo que tem dentro de você com aquilo que você faz no mundo. Ornar esteticamente um ambiente, né? Esse ambiente orna com a gente, né? Então, e ornar do ponto de vista de ao longo do tempo, né? Então você buscar ornar. A gente não orna. Isso é importante dizer. Só que a busca por ornar é que é importante. E aí finalmente acreditar, que é acreditar em si, acreditar no outro, acreditar em algo maior. Né? O empreendedorismo é um processo de acreditar, de fé, literalmente. Então, a gente diz na Rede Ubuntu que vale tudo, mas não vale qualquer coisa. Então, vale tudo em relação ao empreendedorismo e a esses princípios. Não vale infringir esses princípios. Né? E, inclusive, a gente já teve casos, por exemplo, de pessoas que entraram na Rede Ubuntu, vivenciaram e, putz, não, isso não é pra mim, eu não concordo com isso e tal, e acabaram saindo e tá tudo certo, porque é isso mesmo. Agora, essas urdiduras são muito importantes para nós. Legal. E aí, como é que é entrar na rede? Como você faz, né? Você falou um pouco do modelo mental, eu fiquei pensando realmente quantas vezes eu vi as pessoas perguntarem, e aí o que eu faço, né? Tá esperando que você dê uma resposta, né? E essa coisa de como é viver a rede, como funciona, o que eu faço depois de assistir esse vídeo? Como é que funciona, né? Então, a gente tem esse ritual chamado Sentindo o Clima, né? Então esse é um vídeo aqui anterior ao Sentindo o Clima, para ir no Sentindo o Clima as pessoas tirarem suas dúvidas mesmo, né? Porque na verdade é engraçado porque a gente funciona de um jeito muito simples. É que como a gente passou a vida inteira sendo programado a funcionar de um jeito muito complexo, a gente desaprendeu algumas coisas muito simples. Então eu costumo dizer que
Como é que a gente funciona na Rede Ubuntu? A gente funciona, primeiro ponto fundamental, somos autogerenciáveis. Né? Então, somos empreendedores, temos nossas autonomias, então os nossos projetos, nossas equipes são autônomas para fazer o melhor que elas puderem fazer no propósito daqueles projetos. Então, a equipe decide quem faz o quê, quem ganha quanto, como é que eles vão funcionar, como é que vão crescer, como é que vão, de repente, deixar de fazer. Então, tudo é a própria equipe que vai trabalhar. A equipe decide quem é a equipe. Quem é a equipe, exatamente. E aí tem o princípio do ornar, por exemplo. Vou trabalhar com você porque, puta, a gente orna e a gente... Então, é muito simples, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas quem vai participar daquele projeto? Bom, são eles que vão ter que decidir isso, né? Não tem um centro, não tem alguém que vai dizer para você... E a gente passou a vida, né? E a gente foi treinado para isso, né? De que tem alguém que vai responder essa pergunta. Então, primeiro ponto fundamental do nosso funcionamento é equipes e projetos autogerenciáveis. Então, a gente funciona por projeto. Segundo pilar fundamental do nosso modelo de funcionamento, que é Ubuntu. Apesar de a gente ter projetos e equipes autogerenciáveis, se eu estou aqui num projeto com você e a gente está fazendo o melhor projeto, mas eu desencano do resto e ignoro o resto, eu estou ignorando a rede de alguma maneira. Por quê? Porque eu preciso existir junto com a comunidade. Então a definição de Ubuntu, uma das melhores definições de Ubuntu é a construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. Então, o segundo pilar fundamental é você fazer seus projetos e participar da comunidade Rede Ubuntu. Então, participar dos rituais, interagir, fazer algumas coisas que a Rede Ubuntu, para o ecossistema funcionar, existir, precisa acontecer. E os seus projetos individuais. Então, não é só o seu projeto, mas também não é só o coletivo, que também tem uma... Né? Então, não é que você tem que fazer tudo junto, que as decisões são todas juntas, que é por consenso, porque não é assim que funciona. Isso quer dizer, se a gente se juntou e a gente acha, a gente está respeitando os princípios e estamos fazendo ligado ao propósito do empreendedorismo, a gente não precisa da concordância de todo mundo para fazer. Vamos fazer. Vamos conseguir os recursos e vamos fazer o projeto. Então, não é só o individual e não é só o coletivo. É uma dança entre as duas coisas. Né? Como é que eu aprendo isso? Vivendo, experimentando. E por isso que a Rede Ubuntu é um ecossistema para a gente experimentar essas coisas. Né? E como que funciona a história da grana? Que você até falou os recursos aí, como é que funciona essa? Essa é uma grande pergunta em geral, né? A grana, ela é toda distribuída. Né? Então, os projetos recebem seus recursos, né? Quer dizer, se vendem programas, ou se vendem inscrições, ou trabalhos em empresas e tal, e a equipe de projeto é que recebe aquela grana e distribui entre eles. Né? Então, a gente distribuiu todos... Então, a gente não tem um bolso central onde você tem que pagar alguma coisa. Né? Dito isso, tem alguns mínimos custos centrais que a gente tem. Tem alguns custos. Por exemplo, o nosso site, nossa parte de comunicação digital, por exemplo, tem um custo central. Né? A gente tenta fazer o mínimo possível, né? Mas tem alguns custos centrais. Então, cada equipe de projeto e cada membro da Rede Ubuntu tem a decisão de quanto paga para esses custos fixos centrais. O convite é que todo mundo, de alguma maneira, precisa contribuir de algum jeito. Né? E aí você pode contribuir tanto financeiramente, quanto de trabalho mesmo. Porque é isso. Né? Fazer um ritual, por exemplo, você não é remunerado, mas alguém tem que fazer o ritual, porque senão não acontece. Então, ou fazer as duas coisas. Pode pagar financeiramente e fazer um trabalho, contribuir de algum jeito. É muito importante que role um terceiro ponto do nosso funcionamento, que é equilíbrio de trocas. Né? Para um sistema funcionar, precisa ter equilíbrio de trocas. Eu preciso dar e receber. Né? E ao participar do ecossistema, você recebe. Você recebe? Se eu não fizer nada, eu recebo? Não, você vai precisar fazer. Porque você precisa interagir, você tem um trabalho para fazer. Então você recebe, porque a gente está construindo uma coisa linda juntos. E, ao mesmo tempo, eu preciso dar, né? Preciso dar e receber, né? E eu vou fazer meus projetos da melhor maneira possível e tal, e também receber, por exemplo, essa filosofia, a interação com os membros, né? A gente aprende muito juntos, é gostoso a gente estar junto, né?
A gente tem recursos, uma série de plataformas tecnológicas que a gente interage, a gente aprende juntos e tal. Então, o sentido de pertencimento é muito importante também. Ok. Eu acho que é isso. Acho que é Pelo isso. menos no meu roteiro, acho que é isso. Acho que é isso. E aí, vai no sentido do clima. Isso, o convite então é vocês irem até o Sentido Clima com as dúvidas, com o que mais vocês querem saber dessa história. A gente, no dia de hoje, está gravando vários outros vídeos, então tem um vídeo falando da grana com um pouquinho mais de profundidade, tem um vídeo que já fala dos pontos de interação, nós temos pelo menos 10 pontos de contato com a rede, então também você pode assistir um pouco mais desses vídeos e procurar a gente, né, Edu? Isso aí. Ok, Estamos à muito disposição. obrigada.